Boa noite, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês também estejam me ouvindo e estejam me vendo. É segunda-feira e nós daremos início a mais um encontro dos nossos estudos. Pedimos a Deus que nos ampare, aos bons espíritos, que nos inspirem e que a noite de hoje seja promotora de bênçãos para todos nós. Afinal, o sentido da prática espiritual é promover no praticante uma capacidade cada vez maior de travar contato com a fonte da vida, que é Deus, e de se relacionar em harmonia com seus semelhantes. Eu registrei aqui e organizei o microfone para que ele ficasse num nível de captação mais alto do que o da semana passada. Então eu peço para vocês irem me dando notícia se o som abaixar ou se nós perdermos esse contato, né? Hoje nós teremos o nosso último estudo sobre o cristianismo. A partir da semana que vem a gente já vai iniciar o capítulo 6. Talvez a gente inicie e encerre o capítulo 6 na mesma semana. Eu não estou muito preocupado em gastar, em prender muito tempo falando sobre o materialismo e tal. Apenas se realmente a gente perceber que é necessário, a gente vai manter um estudo mais longo. Depois de falar sobre as religiões, agora me interessa bastante que a gente possa passar para a segunda parte, que é quando Denis vai desenvolver alguns princípios fundamentais da filosofia espírita. Isso realmente é precioso. E lá nós vamos empreender mais tempo. Agora, seria muito bom se a gente tivesse um estudo só sobre cristianismo, sobre história do cristianismo e talvez até sobre o estudo dos evangelhos, uma linguagem um pouco mais profunda, porque é uma fonte de tesouro sem fim. Vocês vejam, a gente conversou ao longo de 5 semanas. Na semana passada nós tivemos a visita do Tiago, um amigo querido que partilhou conosco o estudo, e o assunto não tem fim, né? Há tantos detalhes, há tantos espíritos bons que passaram pela senda do cristianismo, dos quais a gente não tem nem noção, porque não são referidos nos nossos estudos convencionais, que chega a ser quase um crime passar tão rápido sobre isso. Por outro lado também, eu não tenho a pretensão de que a gente consiga estudar com a profundidade desejada, né? Pelo menos não nesse momento. Vamos deixar o tempo seguir. Hoje então, meus amigos, a gente vai pegar o Denis logo depois dele ter falado a respeito dos desvios da Igreja Católica, né? E ele começa um item, que é o item que vai nos conduzir agora até o fim do texto, quando ele nos apresenta a influência da doutrina secreta. Lembra daquela religiosidade vivaz que perpassava todas as tradições espirituais? Pois então, ele nos apresenta a influência dessa doutrina secreta no cristianismo. E ele vai começar esse item fazendo para nós uma referência à Cabala judaica, ou à Cabalá judaica. E
eu recebi um e-mail de uma companheira um tempo atrás me perguntando se a gente poderia considerar que o judaísmo, na sua vertente mística, que é a Cabala, também é uma fonte da doutrina secreta ou da essência espiritual. Eu respondi para ela que com toda certeza, né? Na verdade, todas as doutrinas místicas, elas tendem a ter um contato muito íntimo com a verdade. E por que a gente não ouve falar disso? Por dois motivos, basicamente. O primeiro deles é que, com a institucionalização da religião, qualquer que seja a religião, a gente vai ver um processo sociológico que é muito abordado por um pensador que é o Weber, o Max Weber. Talvez alguns de vocês tenham estudado, talvez alguns até tenham bem familiaridade com o trabalho do Weber, mas se não tem, não há problema. O Weber vai dizer que no processo de socialização, não de socialização, no processo de secularização da religião, de racionalização, eu falei sobre isso talvez no primeiro ou no segundo estudo, a gente pega todo aquele princípio espiritual, a gente enquanto humanidade, e acaba transformando em normas, em regras e tal. E surge desse processo uma figura, que é o sacerdote, né? O sacerdote, ele por conhecer teorias da religião, em todas as tradições, ele vai reclamar para si uma primazia na intervenção com o mundo invisível. Então ele vai dizer que ele, por conhecer, tem mais habilidade para lidar com o mundo invisível. Do outro lado, do sacerdote, a gente tem uma figura que o Weber vai tomar por tipo ideal, né? Portanto, não significa que em todas as religiões vai aparecer como o Weber o chama, mas é um tipo ideal, uma imagem que serve de modelo. Do lado do sacerdote, a gente tem o profeta. E quem que é o profeta? É aquele ou aquela que tem uma experiência de verdade, que tem uma experiência de contato com Deus, com a transcendência, com o mundo além. E essas pessoas quase nunca vão se colocar debaixo da ordem estabelecida. Eles geralmente trazem uma contestação da ordem estabelecida. Então, toda religião que se secularizou e que se tornou racional, que é o caso do cristianismo, que é o caso do islamismo, que é o caso do espiritismo, é o caso do judaísmo, toda religião que se secularizou, portanto, que se tornou intermediada por sacerdotes, e aí você está pensando, o espiritismo não tem sacerdote. Talvez não tenha com título, né? Mas tem pessoas que acabam se colocando nessa posição. Ela vai abrir mão da mística, que é a experiência íntima com Deus. Então o primeiro motivo é esse, a secularização. E o segundo motivo é que no século XX o mundo viu uma banalização tremenda dos misticismos que surgem a partir, sobretudo, da teosofia, né? Então, por isso a gente tende a não olhar para a mística, mas toda escola religiosa que tem a sua vertente mística, quase sempre ela está em contato com o que a gente chama de doutrina secreta. Tudo bem? E aí o Denis vai apontar isso para nós de maneira muito bela, dizendo que há textos medievais da Cabala que remontam a uma fonte muito mais antiga, e essa fonte, que tinha uma pujança e um vigor de espiritualidade fora do padrão, influenciaram o cristianismo desde o seu surgimento. Porque o Denis vai citar alguns textos específicos que foram publicados na Cabala,
Mas esse movimento é muito mais antigo. A Cabala é a mística judaica, né? Então é muito, muito mais antigo. É importante uma coisa que a gente tem que dizer. Há um tempo atrás, algumas pessoas conversaram conosco a respeito de estudos sobre a Cabala, ou a Cabalá, né, dependendo da pronúncia que você queira usar, dentro das casas espíritas, como uma atividade espírita. Isso não é muito razoável, porque a Cabalá não tem contato nenhum com o espiritismo. Claro que tem, Vinícius, fala de reencarnação, fala de contato com um dos espíritos. Mas daí por que a gente não está estudando o hinduísmo dentro da casa espírita? Por que não está estudando o candomblé, né? É muito importante que a gente mantenha uma clareza doutrinária. Certo que há um movimento bem famosinho ultimamente, de resgate dos textos do Antigo Testamento e tudo isso, mas o Espiritismo, ele tem um compromisso muito forte com Jesus. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento diz menos respeito a nós do que aos judeus. Daí é importante que a gente tenha clareza para não misturar muito as estações, porque há um exemplo que eu usei com vocês há alguns encontros e que é bom que a gente sempre repita. As tradições espirituais, elas são mapas que conduzem você ao destino desejado. Mas um mapa só tem função se ele te indicar do ponto que você está até onde você deseja ir. Então, quando a gente fala, por exemplo, da tradição budista, é um mapa fantástico, mas ela vai te pegar num ponto da prática e vai te levar até um outro ponto. Se você pega e mistura com essa caminhada budista ensinamentos cristãos, o que vai acontecer? Você pode confundir o caminho e se perder na viagem. Então, portanto, até que você conheça bastante o trajeto que você está fazendo, preserve-se de misturar as tradições espirituais. Não porque isso é criminoso, é pecado, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando isso pode confundir a nossa cabeça. Deixa eu olhar aqui o grupo. Estou vendo aqui as mensagens, não tem nada para mim ainda. Bem, o Denis, quando ele vai falar para nós sobre a influência da Cabala nos cristãos primitivos, ele vai usar 2 critérios para apontar como que isso estava presente na comunidade cristã inicial. O primeiro critério que ele usa é para falar da presença da reencarnação. E ele vai citar um exemplo do historiador judeu Flávio Josefo. A gente falou sobre ele quando viu sobre uma fonte contemporânea quase de Jesus que cita a existência de Jesus, né? O Flávio Josefo é um judeu e ele tem uma obra, um livro chamado Guerras Judaicas. E há um trecho desse livro em que ele faz menção à doutrina rabínica da transmigração, né? Mas ela era diferente do que a gente entende. A transmigração nesse contexto, ela seria destinada, segundo o Denis e o Flávio Josefo, a uma parcela só das pessoas, não a todas elas, né? E ele também vai fazer referência à comunicação com os espíritos, que é algo que vai receber o nome, tanto lá no primeiro século do cristianismo, quanto depois, por alguns estudiosos, de pneumatismo. Pneuma, espírito, né? E o pneumatismo seria o movimento do espírito. Com a tradução teológica de que espírito é Espírito Santo, normalmente a gente vai ouvir referências a esse pneumatismo como sendo movimentos dessa entidade chamada Espírito Santo. Mas os estudos nos levam a crer que talvez não seja tão simples assim criar essa definição, ou construir essa definição. Isso por alguns motivos. Primeiro, tem uma frase do Napoleão
que é muito interessante. O Napoleão, ele teria dito uma vez que a história, vejam, a história como a gente conhece, seria a verdade na voz do vencedor. Isso é fantástico. Quem perdeu a guerra não conta história. Vocês concordam comigo? Quem geralmente é vencido não tem voz. E quando a gente estuda o desenvolvimento do cristianismo, é importantíssimo que na cabeça de vocês esteja claro que quando a gente usa a palavra cristianismo, que tende a denotar um sentido de unidade, a definição não é totalmente completa. O mais correto seria que nós disséssemos cristianismos e não uma só vertente. E por que eu estou dizendo isso? Porque, imaginem só, quando Jesus é assassinado, e depois disso os apóstolos assumem a condução do movimento cristão primitivo, eles vão viajar para diversas regiões. Alguns vão permanecer em Jerusalém, é o caso de Tiago. Pedro vai para Roma. Nós temos João, que vai para a Grécia. Tiago, que vai para a Europa, para o oeste europeu, perdão. E nós temos outros apóstolos, até Paulo, que vai fazer uma grande viagem, né? Talvez a maior viagem dos divulgadores da primeira hora. E não havia uma comunicação fácil entre essas comunidades. Portanto, elas se desenvolviam dentro de um contexto social, de uma cultura, de uma localização impróprias. E mais, cada apóstolo desses que iniciava uma nova comunidade ensinava o Evangelho conforme ele havia aprendido. Então, a preocupação de colocar no papel o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, é uma preocupação que vai surgir depois da morte de Jesus e muita coisa. Então não dá para dizer de cristianismo. Nós temos cristianismos. Várias comunidades com crenças que têm um único eixo central, portanto, Jesus como a fonte, o caminho que leva até Deus, mas com projeções diferentes, com caminhos também diferentes. E o que isso impacta quando a gente faz um estudo sobre o cristianismo? Talvez não tenha chegado para nós hoje, através da igreja tradicional, a ideia da reencarnação, a ideia da comunicabilidade com os espíritos, mas isso não significa que nunca existiu. O que há, concretamente, é a vitória ideológica de um movimento que se torna especialmente poderoso quando o Império Romano se converte ao cristianismo. Mas ele não se converte ao cristianismo de maneira ampla. O Império Romano se converte a um cristianismo romano. E mais, impõe esse cristianismo romano para todas as outras comunidades. Tanto é assim que o Papa é o bispo de Roma. Percebe? Roma passa a ser o centro do mundo. Porque foi escolhida por Deus? Porque tinha alguma coisa especial para isso? Não. Porque tinha um imperador que, após converter-se ao cristianismo, resolve impor o cristianismo como religião oficial e, portanto, obrigatória de todo o império. Então, talvez você venha da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica que está assistindo a gente e pense, poxa, mas o Vinícius está dizendo que isso estava lá no cristianismo primitivo e eu nunca nem ouvi falar. Eu acho que ele está forçando um pouco a barra. Não, dessa vez eu prometo para você que eu não estou forçando a barra. Talvez eu force em outras, mas nessa não. A gente tem muito pouco conhecimento
daquilo que sai do cânone da igreja. E o que é o cânone da igreja? É o conjunto de textos oficiais que um conjunto de bispos, no século V do nosso calendário, portanto em torno do ano 400 até início do ano 500, se reuniu e definiu como sendo os textos corretos. E há um monte de outros textos que foram definidos por esses homens como incorretos. Tudo aquilo que não estava de acordo com a crença matriz no movimento romano foi tido como heresia e colocado para fora. E graças a Deus nós temos brilhantes historiadores no nosso tempo, né, que fizeram resgate desse material. Fizeram resgate desses documentos, a maioria deles através de cópias, o que a gente precisa também considerar como uma fonte de pequenas deturpações, e muitos foram descobertos na década de 40 do século passado, na Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, lá no Oriente Médio, no Egito, não me lembro bem agora. São documentos que a gente nunca tinha lido. Nós sequer tínhamos travado contato com eles. E continuamos sem travar contato, né? Ouvimos muito pouco. Claro que existem maluquices, né? Existem questões que são apresentadas como devaneios, claro. Em todos os tempos há os perturbados. Mas quando a gente se depara com um texto como o Evangelho de Filipe, um texto como o Evangelho de Tomé, mesmo o Evangelho de Madalena, é difícil dizer que ali não existe sabedoria espiritual. Quanto mais quando esses textos rivalizam em datação com alguns textos que estão no Evangelho como a gente conhece, né? Estão na Bíblia como a gente conhece, como é o caso do Evangelho de João, que tem uma data muito próxima de escrita com o Evangelho de Tomé. Qual é a diferença? O Evangelho de Tomé é gnóstico, né? E a gnose, enquanto um movimento de sabedoria oculta, levava em consideração muitas outras coisas, além daquilo que a teologia cristã tradicional resolveu adotar. Se você tem interesse em aprender mais sobre isso, eu já citei nos estudos anteriores e eu volto a citar. Eu fico um pouco espantado de ver como que as pessoas conhecem pouco da própria literatura de base espírita. Hoje em dia, qualquer coisa que é feita vende, né? Numa embalagem bonita, qualquer coisa estranha vende. Agora, houve um tempo que não era assim, que os livros precisavam ter conteúdo. E é o caso da obra do Hermínio Miranda. Então eu indico para vocês, quer estudar sobre o cristianismo? Uma obra de referência, estude Cristianismo, a Mensagem Esquecida. É um texto muito bom. O Hermínio Miranda escreveu ao longo de anos, fazendo uma pesquisa meticulosa, e ele consegue com muita clareza nos apontar onde existem enxertos, o que há de novo que eu digo, né, do século passado, nas pesquisas sobre o Evangelho. É um livro de muita segurança, com muitas fontes, portanto não é um livro mediúnico, é um livro de pesquisa, que valoriza muito o trabalho. Quer saber mais sobre esses cristianismos? Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Foi publicado pelo Clarim, lá de Matão. Indico para vocês também um outro livro do Hermínio, e esse talvez eu indique até mais.
mas ele é específico, ele trata do gnosticismo, que é também do Hermínio, chamado O Evangelho Gnóstico de Tomé. Esse livro é uma joia e ele fala da proximidade das ideias cristãs primitivas com o espiritismo. E também daqueles pontos em que elas não eram semelhantes, né, que elas se distanciavam. O Cristianismo, a Mensagem Esquecida, foi editado pelo Clarim, e o Evangelho Gnóstico de Tomé é uma publicação da La Chatre. Todos esses vocês acham na internet, conseguem com preço bom, são livros de muita qualidade mesmo. E o último livro que eu indico, esse não é do Hermínio, ele é mais novo, foi editado pela Sociedade Espírita Primavera, aqui de Juiz de Fora. Ele se chama Jesus segundo o Espiritismo. Ele não tem o nível de profundidade do Hermínio, mas ele também é muito rico nesses detalhes. Então, vale a pena. Cristianismo, a Mensagem Esquecida, o Evangelho Gnóstico de Tomé, Jesus segundo o Espiritismo. Eu estou vendo aqui que a Luísa Medeiros diz que não consegue encontrar o Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Você compra pelo próprio site do Clarim, né? Alguém pode fazer uma pesquisa rapidinha aí, até colocar o link para nós. Casa Editora, o Clarim de Matão, ou pela estante virtual. Ele foi refeito com uma capa bonita, acho que tem mais de um ano já. Ficou numa edição boa. Vale a pena, né? O Denis, então, depois de apresentar para nós que existe essa ideia da reencarnação e a ideia da comunicação com os espíritos, ele vai dar uns exemplos, sobretudo, da ideia da comunicabilidade com o mundo invisível. E é legal porque ele separa vários pequenos trechos do Atos dos Apóstolos. E que vejam só, eu peguei 3 deles aqui para ler com vocês, para vocês verem como que a questão da tradução influencia. Eu já tinha citado para os amigos a utilização de um texto de um tradutor português chamado Frederico Lourenço, não já? Que ele é um tradutor especialista em grego, tem prêmios por ter publicado traduções famosas dos livros clássicos da literatura grega. O Novo Testamento, como a gente conhece, ele foi escrito primeiro na versão dos 70, na Septuaginta, em grego, e então faz a tradução do grego para o português. Qual que é a vantagem? Primeiro, é uma tradução direta, grego-português. Não é uma tradução que foi feita para o inglês, do inglês para o português. Isso a gente tem sempre uma distorção grande. Segundo, ele é ateu, ou pelo menos não professa nenhuma religião instituída. Daí a tradução dele consegue ser um pouco mais limpa das intervenções teológicas, né? E aí a gente vai ver que a principal diferença que vai aparecer nesses trechos é que, se você buscar as referências que eu vou apresentar para vocês aqui numa Bíblia convencional, provavelmente a gente vai ver a palavra Espírito Santo, o conceito Espírito Santo aparecer. E o Frederico Lourenço não faz essa tradução, né? Então, por exemplo, lá no livro de Atos, né, que é o Ato dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 26, a gente lê assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Eu vou citar 3 referências, amigos, mas o Ato dos Apóstolos é repleto da presença desses seres invisíveis. E é interessante como eles são concretos, como eles atuam na vida dos apóstolos. E nessa época, quando a gente fala de anjo, ainda não existia a iconografia que nós temos hoje, né? Se eu digo anjo, é provável que alguns de vocês, ou boa parte de vocês, pensem naquela figura com asas, com auréola, com harpa, roupa branca. Não, isso não é o anjo, né? O anjo judaico original é o mensageiro, é o que está entre planos. Então a gente vê a própria mudança da utilização do termo deturpa
o seu entendimento. Daí, olha, tá claro, um anjo aparece para Filipe dizendo o que ele tem que fazer. Olha aqui, em Atos, no capítulo 11, versículo 27 e 28. Nesse dia, desceram de Jerusalém uns profetas para Antioquia. Levantando-se um deles, de nome Ágabo, indicou através do Espírito que uma grande fome estava para acontecer por toda a terra, a qual aconteceu no reinado de Cláudio. Olha que incrível. Vejam, na tradução dele não aparece Espírito Santo. O Espírito Santo é uma construção teológica. Aparece o Espírito, né? E olha que formidável. Ele se levanta e, através de um Espírito, fala para as pessoas que havia uma crise grande vindo, que eles deveriam se preparar. A mediunidade está ali, gente, está presente, vibrante, cristalina. Havendo curiosidade, vocês certamente se lembram da famosa poesia de Paulo aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Pois é, toda essa carta é sobre mediunidade. Nela, Paulo aborda diversos dons, que ele chama dons espirituais, e nós chamamos faculdades mediúnicas. Ainda em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, essa aqui é fantástica. Capítulo 16, versículos 6 e 7. Olha o que diz o texto. Atravessaram a Frígia, está falando de Paulo e do companheiro que estava com ele, e o território da Galácia, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aí apareceu o Espírito Santo. Mas continua. Chegados à fronteira da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os deixou. Atravessando a Mísia, desceram para Troade. Olha que incrível. Aqui aparece o Espírito de Jesus. E isso é o que você vai ler se você estudar, por exemplo, os evangelhos gnósticos. Não existe nenhuma referência no evangelho de Tomé a uma passagem de Jesus como Jesus na casa de Marta, Jesus com Lázaro, Jesus com o publicano, Jesus com o fariseu. O evangelho de Tomé não está preocupado com Jesus encarnado vivendo coisas mundanas. A tradição diz que os textos de Tomé foram escritos naqueles 40 dias que Jesus teria passado com os apóstolos depois da crucificação. E é bonito porque o texto todo feito de aforismos, portanto, pequenas assertivas, pequenos parágrafos, sempre começa os parágrafos assim. E o Cristo vivo disse, e Jesus vivo disse. Há outros evangelhos gnósticos em que surge explicitamente Jesus falando através de algum apóstolo. Portanto, a mediunidade está riquissimamente apresentada aqui para nós. Denis, depois disso, vai dizer do processo de secularização, que vai tentar sufocar essas ideias, porque nem todos aqueles que têm conhecimento têm experiência espiritual, não é? E em espiritualidade, meus amigos, ninguém dá o que não tem. Eu estou vendo aqui o comentário de vocês. Obrigado pelo carinho de vocês, meus amigos. Obrigado. Deus abençoe pela generosidade. Em espiritualidade, ninguém dá o que não tem. O indivíduo pode ter muito domínio teórico, o indivíduo pode ter um conhecimento fantástico. Se ele não tem realização espiritual, o conhecimento dele é um relâmpago de noite. O relâmpago na noite ele clareia, mas ele é muito rápido, ele passa. Por isso até a gente não deve brigar com os aventureiros do espiritismo, né? Porque eles passam. Como passaram os aventureiros do cristianismo. Então, esses movimentos que não detinham sabedoria espiritual, não detinham realização, que perverteram
a busca espiritual, a procura de dinheiro, a procura de prazeres, a procura de projeção pessoal. Tudo isso a gente viu lá na constituição de uma igreja formal romana, né? Eles vão sufocar grandes focos de virtude. E um foco desses ao qual Denis dá uma atenção merecida é a escola de Alexandria. E aqui surge para nós talvez a figura mais importante do nosso último estudo de hoje. Talvez surja para nós a figura mais importante do nosso último estudo do cristianismo, que é o estudo da noite de hoje, que é um pai da igreja. Portanto, ele é estudado por quem deseja estudar patrística ou patrologia, que é Orígenes de Alexandria. Alexandria era uma cidade cosmopolita, muito ligada ao conhecimento, às tradições ocultas, à sabedoria, e uma cidade portuária, comercial, através da qual o mundo todo se comunicava. O Orígenes, ele vai ser o maior representante de uma tradição espiritual muito fecunda. E o Denis escreve assim para nós. Palavras do Denis agora entre aspas, hein? A escola de Alexandria resplandecia então com a mais viva claridade, pois todas as grandes correntes do pensamento pareciam aí convergir e se confundir. Essa célebre escola havia produzido uma pleiade de espíritos brilhantes que se esforçavam por, prestem atenção, fundir a filosofia de Pitágoras, de Platão, com a tradição da Cabala e com os princípios do judaísmo, do cristianismo. Lembra que a gente começou a estudar a doutrina secreta lá atrás, falando dos egípcios, e logo depois aparece para nós a figura de Pitágoras? Quando a gente viu o mundo grego, aparece Platão como um expoente dessa sabedoria transcendente. Denis acabou de citar a Cabala judaica. E o que a escola de Alexandria fazia? Ela reconhecia os alinhavos que uniam todas essas tradições em torno de um eixo: Jesus. Aí está a diferença. Vocês podem imaginar que uma sabedoria de tamanha intensidade incomoda muito, né? Incomoda os espíritos encarnados e incomoda os desencarnados. E talvez toda essa síntese, que seria maravilhosa se tivesse se completado, ela se reúna na figura desse homem que é Orígenes. Denis vai dizer dele: de todos os campeões do cristianismo esotérico, Orígenes é o mais conhecido. Esse homem de gênio, que se tornou um grande filósofo e um santo, estabeleceu nas suas obras que a desigualdade dos seres nesse mundo é consequência dos seus méritos diversos. O Orígenes, ele foi excomungado da igreja. Ele foi tido como um herege e como um grande herege, né? E exatamente por uma tese que é bem próxima à ideia da reencarnação. Aqui eu quero me deter um pouco. Primeiro nas considerações que o Denis vai fazer, né? O Denis diz para nós que um cristianismo que contivesse reencarnação, remissão dos erros, né? Resgate das faltas, através da prova, através do trabalho, através das vidas sucessivas, que não enxergasse na morte o fim de tudo, esse cristianismo, ele era muito poderoso. Inclusive com uma capacidade de retirar a autoridade da mão das instituições.
Então todo o foco de perseguição vai se concentrar em torno das ideias cristãs gnósticas e, sobretudo, dentre um pacotão de heresias, vai se direcionar contra a heresia de Orígenes. E qual é essa heresia? Bem, aqui é importante a gente deixar uma coisa clara. É comum a gente ouvir falar em palestra que a reencarnação fazia parte do cristianismo até 500 e pouco, quando ela foi retirada por um concílio. Alguns falam concílio de Nicéias, outros vão falar concílio de Constantinopla, e que nessa data ela teria sido afastada do cânone porque a esposa do imperador era uma ex-prostituta, ou então uma mulher muito vulgar que não aceitaria renascer como escrava, e que, portanto, ela teria convencido o marido a perseguir essa tese. Olha, isso não tem fundamento histórico. Não tem. Eu já pesquisei bastante, conheço outros amigos que pesquisaram. Na verdade, essa tradição, ela é uma colcha de retalhos com várias outras questões que precisam ser bem explicadas para a gente não cair em equívoco, né? Então, primeiro, nunca houve explicitamente a ideia da reencarnação como parte do cânone católico. Nunca houve. Lembra que a gente falou de cristianismos agora há pouco? Parte destas tradições aceitavam a reencarnação. Não todas. Geralmente a parte que estava ligada ao Oriente, ao mundo grego, ou ao mundo helênico, né? E mesmo assim, meus amigos, não se tratava de uma reencarnação como a gente conhece hoje. Imagina o seguinte: quando você lê uma receita de bolo, lá na receita te diz todos os ingredientes, te diz para misturar numa determinada ordem, e se você tiver os ingredientes e o modo de preparo correto, você tem o produto. Então, um bolo de chocolate é a soma de alguns ingredientes misturados e organizados de forma correta. Feito isso, bolo de chocolate. Não é? Então, o que a gente tem aqui é algo parecido. Só que os ingredientes não tinham sido misturados ainda do jeito que a gente entende. O Orígenes, ele era um indivíduo platônico, né? Ele vem de uma escola platônica. Portanto, ele acreditava no mundo ideal, onde as coisas são puras e são superiores. E para ele, cristão, esse mundo ideal era o reino de Deus. Como Deus era perfeito, não poderia criar coisas imperfeitas. Daí, ele vai dizer o seguinte: todas as almas são criadas por Deus antes da encarnação, antes de terem um corpo de carne. Primeiro ponto, primeiro ingrediente. Então, para o Orígenes, todos os seres viveriam numa outra realidade que não é essa nossa aqui, antes de nascer. Por algum motivo, esses seres se perverteriam. Nem todos, mas alguns deles sim. E essa perversão faria com que ele ficasse impossibilitado de estar perto de Deus. No entanto, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele não pode criar coisas imperfeitas. Daí então, o Orígenes vai dizer que as almas que se afastaram de Deus, que caíram, elas vão ter que mergulhar na matéria para se purificar, e depois que elas passarem por esse mundo e se purificarem, elas voltam para Deus. Então, se você soma pré-existência com necessidade de purificação, misturados direitinho, você tem ali o princípio da reencarnação. Mas ele não defendia essa ideia como a gente conhece. É interessante porque tem um livro famoso dele em que ele vai chegar a combater ideias reencarnacionistas de um pagão. Por quê? Porque ele não está falando exatamente da mesma coisa. São os ingredientes não misturados da forma correta. Mas, de fato, vão ser proibidos por um concílio
que é o Concílio de Constantinopla, o segundo Concílio de Constantinopla, que acontece em 553. E acontece envolto por uma série de problemas. Quem convoca o concílio é o imperador Justiniano, que era um imperador de Constantinopla, né? A gente precisa lembrar que Roma se tornou um império tão grande que ele precisa ter duas capitais, né? Ele vai ter Constantinopla, na época se chamava Bizâncio, e Roma, né? Aos poucos, a faceta ocidental do Império Romano vai sendo desgastada. Mas a faceta oriental não. A faceta oriental permanece portentosa, muito poderosa. E Justiniano é um imperador oriental. Quando ele convoca o concílio, várias questões estavam em jogo. Sobretudo algumas diferenças, que vão se tornar heresias, entre a ortodoxia da igreja cristã, que a gente conhece hoje como ortodoxa, portanto a igreja grega, e a igreja romana. Então ele faz o seguinte, ele manda convidar os bispos, mas a maioria dos bispos que estão presentes são bispos do Oriente e que são bispos ligados a ele, que, portanto, aprovariam as teses que ele já tinha em mente. Ele se julgava um profundo conhecedor da teologia cristã e manda chamar o Papa da época, chamado Vigílio. O Papa se nega a defender as mesmas teses que o Justiniano e o Papa é preso durante um tempo até que ele mude de ideia e resolva apoiar o imperador. Do Ocidente são poucos os bispos que estão presentes e que vão participar do concílio. E nesse concílio confuso, eles vão transformar em heresia o pensamento do Orígenes e o pensamento gnóstico. Então, especificamente, devido a essas pressões políticas, a gente tem no cânone do concílio, e o que é um concílio? É uma reunião de bispos que vão opinar ou deliberar sobre um assunto de fé. No cânone do concílio, no item 11, a gente vai ler o seguinte: se alguém diz ou sustenta que as almas humanas pré-existiram na condição de inteligências e de santos poderes, que, tendo-se enojado da contemplação divina, tendo-se corrompido, e através disso, tendo-se arrefecido no amor de Deus, elas foram por essa razão chamadas de almas e para seu castigo mergulhadas em corpos, que ele seja anatematizado, né? Que ele seja considerado herege. Então, o que está sendo condenado nesse concílio não é a reencarnação como você estuda na casa espírita, como a gente lê Kardec falando sobre ela. Nem é a reencarnação como vai aparecer em outras tradições espirituais. Aqui a reencarnação é a pré-existência da alma e a necessidade dela mergulhar na matéria e se afastar de Deus. A partir daí, com os gnósticos e os origenistas sendo, de fato, proscritos, afastados, a gente vê uma ortodoxia cada vez mais distante dos ensinos de Jesus crescer e dominar a Igreja do Ocidente, né? O Denis é muito esperançoso. Então ele vai falar para nós que, mesmo com tudo isso, a doutrina secreta, portanto essa essência espiritual, não deixou de existir ao longo da Idade Média, né? E a gente considera a Idade Média, importante, né? A partir do século VI, VII da nossa era, né? A Idade Média ela vai começar com as invasões bárbaras na cidade de Roma, que é quando a cidade se esvazia e os feudos começam a surgir por toda a Europa.
Então a gente tem Alta Idade Média, Baixa Idade Média, depois a gente entra no período moderno dos Estados Nacionais. Então, durante o período medieval, século VII, século VIII, aí vai depender da orientação de pesquisa de quem a gente está lendo, essa tradição não some. O Denis cita para nós, por exemplo, os Cavaleiros Templários, os Alquimistas, os Rosa Cruz, e é bacana a gente pensar que quase sempre quando esses nomes vêm à nossa memória, porque a gente ouviu na escola, ou porque ouviu em casa, ou porque ouviu na igreja ou no centro espírita, eles vêm carregados como se fosse algo ligado ao misticismo, sem muito valor, uma crendice mais do que uma tradição espiritual. Mas tudo leva a crer que essas irmandades possuíam conhecimento real a respeito das tradições espirituais mais profundas. E o Denis não cita aqui, mas eu cito a vocês, quase nesse mesmo contexto, só que um pouco mais adiante, no século XII, nós vamos ficar diante de um fenômeno chocante para a ortodoxia católica, que é o fenômeno do catarismo, ou das comunidades cátaras no sul da França. Isso é algo sem precedente, porque a primeira cruzada que foi organizada pela igreja não foi contra o islâmico que estava lá em Jerusalém. As primeiras fogueiras não foram contra bruxas, foram contra cátaros, que eram cristãos, que se diziam católicos, mas que acreditavam na reencarnação, não acreditavam na hierarquia da igreja, não possuíam rituais em seus cultos, tratavam da comunhão com os espíritos como algo natural. E eles são dizimados no século XII. Simão de Montfort, quando chega a invadir a vila, uma cidade cátara, ele é perguntado por um soldado que estava com eles: o senhor manda que nós matemos os cátaros, mas como nós vamos saber quem são os hereges? E o Simão de Montfort responde: matem a todos, Deus escolherá os dele. Isso é impressionante, porque quase 600 anos, 500 anos depois da excomunhão, da consideração de heresia de Orígenes, o pensamento está vivo lá na Europa. Sobre esse aspecto, eu indico a vocês a leitura do livro do Hermínio mais uma vez, só que agora Os Cátaros e a Heresia Católica. É muito bacana, também publicado pela La Chatre, né? Então, há uma subsistência dessa tradição espiritual fecunda. Ela não desaparece. É a maneira como a misericórdia de Deus chega até nós. A Luísa está perguntando pelos Vedas. Luísa, pesquise nos estudos anteriores, porque, se não me engano, no segundo ou no terceiro eu falei sobre o hinduísmo e sobre os Vedas. Tá? Esse é o nosso estudo 9. Nos 8 anteriores a gente estudou outras tradições espirituais ou outras facetas do cristianismo. Por fim, Denis faz uma pequena consideração, encerrando o capítulo aos protestantes, dizendo que eles avançam em relação à interpretação católica dos textos sagrados, né? Eles defendem uma vida mais simples, menos ritualizada, mas Denis vai dizer também que há um problema ali, que é a rigidez interpretativa. Por um lado, eles conseguem se religar ao cristianismo através de uma simplicidade de vida, por outro, a rigidez de se interpretar unicamente o que está escrito no texto, sem considerar que possam haver alegorias, isso gera alguns problemas, né? Que é a fixação à letra e não ao espírito.
E Paulo já dizia para nós que a letra mata enquanto o espírito vivifica, não é? Tudo isso serve para a gente perceber, e agora sim a gente chega num ponto em que já dá condição para entrar no espiritismo, para entrar no moderno espiritualismo, né, no espiritualismo do tempo de Kardec. Tudo isso nos leva a perceber que, na verdade, olhando pelo viés da história de longa duração, o espiritismo não é novo, né? Ele vai ser novo na criação e na sistematização de doutrina, mas ele não é novo nos aspectos que ele vislumbra. A única coisa que é realmente nova no espiritismo é o método, ou seja, como chegar às conclusões que a doutrina postula. É o método. Mas reencarnação, evolução, moral cristã, mesmo a comunicabilidade com os espíritos, nada disso é uma invenção. Nada disso é uma novidade. Essas coisas sempre existiram, como um rio subterrâneo na história da tradição humana, espiritual, e que de tempos em tempos encontra fissuras no tecido social, no tecido moral, no tecido religioso dos homens e rompe, estourando com ensinamentos e com novas perspectivas de recomeço. Então, o cristianismo, ele chega para nós muito engessado e muito distorcido, mas na sua raiz a gente está diante da mesma doutrina secreta a respeito da qual Denis está falando para nós. Tudo bem? Vejam, meus amigos, eu vou colocar aqui para vocês o meu e-mail, como eu tenho feito todas as semanas. As perguntas ou as colocações que vocês têm mandado para mim, eu tenho respondido aqui para vocês pelo e-mail mesmo, né? Até agora eu não recebi nenhuma pergunta que eu achasse que mereceria vir para cá, porque são coisas muito pessoais, mas então mandem mais coisas se vocês quiserem que a gente faça uma sessão só de tirar dúvidas, né? Aí mandem todas as dúvidas que a gente tenta conversar. Eu estou vendo aqui os amigos comentando. Esse tema para mim é fascinante, porque é minha área de estudo como professor de história. Eu sou de fato professor de história e hoje eu realizo um doutorado em ciência da religião, de fato. É o Leonardo que comentou aqui, né? Mas isso diz muito pouca coisa. Eu acho que esses títulos só servem às vezes para afastar a gente. Todos os livros que eu usei para adquirir os conhecimentos que eu tenho, eu estou dividindo com vocês com todo carinho. Então, se você também tem interesse de aprofundar seu estudo, aprofundar sua leitura, aprofundar seu aprendizado, mas você não tem qualquer título, não tem problema. Manda e-mail para nós e a gente vai dividindo os estudos, vai dividindo o material, de modo que a gente possa construir junto essa moldura para a nossa prática, né? Eu agradeço a vocês pelo carinho de sempre. Peço que Deus os abençoe a todos, para que tenham lucidez, saúde, vivendo a semana de maneira harmônica, e peço também que vocês me mantenham nas suas preces, daí de onde vocês estão, tá bom? Acho que está tudo bem. Eu agradeço a vocês pelo carinho, um beijo grande no coração e até semana que vem.